Olá, boa noite, sejam todas muito bem-vindas ao nosso terceiro dia de encontro juntas, caminhando juntas dentro de uma jornada do feminino restaurado, onde nós vamos estar nessa noite mais uma vez falando um pouquinho sobre o feminino restaurado, trazendo um pouquinho mais sobre tudo que é necessário para nossas vidas, né? Eu quero te parabenizar porque você esteve aqui, parou um pouquinho, reveu essa aula, né? Voltou lá para poder ver de novo, para ver se não perdeu nenhum detalhe, né? Você que talvez só conseguiu ver pela gravação, mas você parou um pouquinho, você foi lá, você ouviu, você viu, você percebeu. Parabéns porque você tirou esse tempinho para estar caminhando junto comigo. E hoje eu trouxe algo. Hoje nós vamos falar sobre o retorno para si mesma. Escute isso. Talvez você tenha passado anos tentando não desmoronar, mas agora você começa a voltar para você. Talvez você tenha passado anos tentando não desmoronar, mas agora você pode começar a voltar para você. Se reencontrar não é virar outra mulher, não. Se reencontrar não é virar outra mulher, é parar de se abandonar. E eu vou trazer alguns exemplos para você entender que não é virar uma outra mulher, não. É parar de se abandonar. Olha só. Olha o primeiro exemplo. Aprender a dizer, eu também preciso. Aprender a dizer, eu também preciso. Eu também preciso de ajuda. Eu também preciso de cuidado. Olha só. Tá vendo? É aprender a dizer, eu também preciso. É entender que descanso não é preguiça. Descanso não é preguiça. Eu me lembro de uma situação que eu ouvi dentro de um serviço quando eu trabalhava, já tem um tempinho, acho que uns 2 anos que eu não trabalho, por aí, se não vai fazer. E eu lembro que uma amiga minha, ela virou para mim e falou assim, Sol, eu gosto de estar aqui no serviço. Eu falei, por quê? Aí ela começou a falar, ela falou assim, Sol, em casa eu não posso parar para descansar. Eu, como assim? Ela, então, o que acontece é que meu marido, ele é encarregado de obra. E ele tem uma questão de que ele não pode ver ninguém parado. Que se ele vê alguém parado, sempre inventa ou tem alguma coisa, alguma questão para ser feita, para fazer. Então eu gosto de estar no serviço. Olha só, ela conseguia sentir paz e sossego dentro do serviço, por causa de uma dinâmica dentro da casa dela. Você imagina como ela se sentia por dentro, entendendo que ela não poderia parar para descansar. Ela lembra que uma vez ela contou para mim, Sol, é tão engraçado, ela falou que era falando assim, né? Tão interessante que se ele chegar em casa e se ele me visse parada, enfim, vendo televisão, alguma coisa assim parecida, sempre tinha uma questão, algo que era para ser feito. Só que você pode começar a entender que o descanso não é preguiça. Isso é aqui dentro, esse movimento é aqui dentro. O fato de você descansar não é porque você é preguiçosa, você merece descanso. Você pode ter o seu momento de descanso. Você pode tirar o seu momento de descanso.
Dentro do seu dia, você pode tirar o seu momentozinho de descanso e isso não é preguiça. É perceber que o autocuidado não é egoísmo. Autocuidado não é egoísmo. Começa a perceber isso. Olha só, olha alguns exemplos. Aprender que não precisa salvar todos. Às vezes fica querendo salvar todo mundo e vai se perdendo. Nem sempre você vai conseguir salvar todo mundo. Mas começa a aprender que você não precisa salvar todo mundo. Quando a gente tira isso como uma necessidade, isso começa. Porque vem frustração, porque vem situações que você não vai conseguir. E você vai se culpar e isso vai pesar dentro de você. Escuta essa frase, olha. Se você continuar se abandonando para manter tudo em paz, sua alma continuará cansada. Vou repetir. Se você continuar se abandonando para manter tudo em paz, sua alma continuará cansada. Eu vou trazer pequenos posicionamentos. Começa a ter posicionamentos pequenos. Descansar antes de chegar no limite. Não espere chegar no limite para que você descanse. Você não precisa esperar o seu corpo travar para você descansar, para você diminuir o ritmo. Descansar antes de chegar ao limite. Parar de resolver tudo sozinha. Você pode pedir ajuda. Tem coisas que você vai precisar pedir ajuda. Olha, pequenos posicionamentos. Parar de resolver tudo sozinha. Pedir ajuda. Voltar a fazer algo que gosta. Dentro dos meus atendimentos, às vezes algumas mulheres, elas chegam assim para mim. Eu pergunto para elas, né? De que você gosta? O que você gosta de fazer? Aí elas param e aí elas falam assim: ai, Sol, eu já nem lembro mais do que eu gosto de fazer. Eu já nem sei mais do que eu gosto de fazer, Sol. Olha só. Eu já não sei mais do que eu gosto de fazer, Sol. Eu perdi o prazer. Perdi a vontade de fazer o que eu gosto. Eu já nem lembro. Só que olha só o pequeno posicionamento. Voltar a fazer algo que gosta. Coisas pequenas, gente. Eu vou dar um exemplo meu. Dentre algumas coisas que eu gosto de fazer, tem algo que é muito simples. E agora tá frio, tá bom para isso. Eu gosto de tomar cappuccino. Hoje mesmo eu fui lá no mercado, como tá um friozinho bonzinho aqui. Eu gosto de sentar aqui no meu espaço quando eu não estou em atendimento. Quando eu tenho um tempinho aqui que eu não estou em atendimento, ou entre uma sessão ou outra, enfim, ou quando eu vou estudar, ou quando eu vou ler um livro, ou quando eu vou ler a Bíblia, eu gosto de sentar, pegar um cappuccino, colocar do meu lado. Menino, eu viajo. Porque eu gosto. É algo simples, mas é algo que me faz bem. Então começa a fazer o que você gosta. E talvez você diga assim, só eu não lembro mais do que eu gosto. Tá aí dentro de você.
É que ao longo da caminhada, no decorrer do tempo, foi ficando lá dentro esquecido, você foi deixando de, foi se abandonando, foi parando de fazer o que gosta, mas é tempo de que você começar a olhar para você e começar a fazer o que você gosta. Então vai lá na caixinha de memória, abre ela e começa a ver o que você gostava de fazer. Começa a fazer que o gosto vai voltar, que o prazer vai voltar. Então, começa. Volta a fazer o que você gosta, volta a fazer algo que você gosta. Outra coisa, pequeno posicionamento. Não fingir que está tudo bem. Não fingir que está tudo bem. Se não está tudo bem, não está tudo bem. E para que fingir que está tudo bem? Então, não fingir que está tudo bem. Eu queria trazer uma frase para você. A mulher que eu quero reencontrar. Olha só, esse é o título. A mulher que eu quero reencontrar. E agora eu te pergunto, como você quer se sentir daqui para frente? Pensa aí. Como eu quero me sentir daqui para frente? Como você quer se sentir daqui para frente? Se responda. Outra pergunta. O que não quero mais normalizar? O que você não quer mais normalizar? Sabe aquela situação que é normal, ou então você trata, ignora. O que você não quer mais normalizar? Outra pergunta. Qual pequeno posicionamento preciso começar a praticar? E eu lembro que quando eu era criança, gente, eu tinha algo que eu não gostava de fazer. E minha mãe comprava aqueles cadernos de caligrafia que fala, né? Para melhorar a letra. E a gente tinha que copiar a leitura. A mamãe fazia a gente copiar a leitura. Eu não gostava. Minha letra não é. Eu não gostava, sabe? Só que era para praticar, para que a letra ficasse melhor. Conforme você vai praticando, vai alcançando aquela perfeição. Conforme você vai praticando aquilo ali, aquela letra, aquela situação, você vai fazendo com que ela fique melhor. Então, qual pequeno posicionamento preciso começar a praticar? Qual o posicionamento que eu preciso começar a praticar? Eu quero trazer declarações agora. São declarações terapêuticas. Escute isso. Escute essas declarações. Ouça. Eu não preciso me abandonar para ser amada. Depois, quando você for rever essa live, esse ao vivo, você vai lá. Você pode anotar. Escreve. Escrever é bom, porque você consegue absorver melhor. Ouvir, você absorve. Repete. Eu não preciso me abandonar para ser amada. Outra declaração. Eu também mereço cuidado. Eu também mereço cuidado. Outra declaração. Meu valor não está no que eu faço. Meu valor não está no que eu faço. Não.
Eu não preciso fazer algo para ter valor. O meu valor não está no que eu faço. Eu posso voltar para mim. Eu posso voltar para mim, eu posso olhar para mim, eu posso me perceber, eu posso me ouvir. Eu posso começar a me posicionar sem culpa. Olha só, eu posso começar a me posicionar sem culpa. E agora eu queria que você repetisse comigo essa frase. Repete comigo. Meu compromisso comigo. Meu compromisso comigo. Você tem um compromisso com você mesma. Você tem um compromisso com você mesma. Talvez esse tenha sido o primeiro momento em muito tempo em que você parou para se ouvir de verdade. E talvez esse seja o começo do seu retorno para si. Esses 3 dias, talvez foi o começo. Foi o começo do seu retorno para si mesmo. E eu preparei um fechamento. E eu quero que você preste bastante atenção. Escute isso. Se existe algo que escute o que eu preparei para você. Se existe algo que eu desejo que você leve desta jornada, é isso que eu vou falar aqui agora. Você não nasceu para viver apenas sobrevivendo. Talvez durante muito tempo você tenha sido a mulher que sustenta tudo. A mulher forte, a mulher que resolve, a mulher que cuida de todos. Mas, enquanto cuidava de todos, quem cuidava de você? Talvez você tenha se acostumado a ignorar suas dores, a engolir o choro, a seguir em frente mesmo cansada, a dizer está tudo bem, quando por dentro não estava. E aos poucos você foi se perdendo de si mesma. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Você não é apenas aquilo que aconteceu com você. Não. Você não é suas feridas. Não, você não é. Você não é suas rejeições. Você não é suas rejeições. Você não é seus fracassos. Você não é seus fracassos. Não, você não é. Existe, escute isso, existe uma mulher aí dentro que talvez tenha ficado escondida por anos. Uma mulher criada por Deus, com valor, com identidade, com propósito e dignidade. Você está ouvindo isso? Existe uma mulher aí dentro de você que talvez tenha ficado escondida por anos. Uma mulher criada por Deus, ela está aí dentro de você, essa mulher. Que foi criada por Deus, mas foi criada com valor, com identidade, com propósito, com dignidade. E talvez essa jornada de 3 dias não tenha resolvido tudo. Talvez esses 3 dias não tenha resolvido tudo o que precisava resolver. Mas quem sabe ela tenha feito algo muito importante aí dentro de você.
Talvez ela tenha despertado você para si mesma novamente. Talvez tenha sido o início de um reencontro com você mesma. O reencontro com sua voz, com seus limites, com sua identidade, com sua história e com a mulher que Deus sonhou que você fosse. Isso é muito profundo, isso é muito forte. Por quê? Porque a restauração não acontece de uma vez. Ela acontece quando pela primeira vez você decide parar. Parar de quê? Parar de fugir da sua dor e começar a cuidar dela. E se hoje você sente que precisa continuar essa caminhada, saiba que você não precisa fazer isso sozinha. Existem processos que precisam de acolhimento. Existem feridas que precisam de cuidado. Existem histórias que precisam de ser reconstruídas, ressignificadas. E é para isso que existe acompanhamento terapêutico. Você conseguiu entender isso? Você não precisa continuar sozinho. E eu preparei um fechamento também. E antes da gente encerrar, eu quero que você feche os seus olhos. Por alguns segundos somente. E você só vai abrir quando eu disser. Eu quero que você só ouça a minha voz. Eu quero que você respire fundo, enche o seu pulmão. Enquanto eu falo, respire. Faça uma respiração profunda, enche o seu pulmão, solte devagar pela boca. Isso. Respire fundo. E só ouça a minha voz com seus olhos fechados. Eu quero que você se lembre de uma coisa. Deus nunca se esqueceu de quem você é. Mesmo quando você se perdeu de si mesma. Mesmo quando você acreditou que precisava ser forte o tempo todo. Mesmo quando carregou pesos que nunca deveriam ter sido seus. Ele viu cada lágrima. Ele viu. Ele viu cada luta silenciosa, cada noite difícil, cada batalha que ninguém percebeu. Ele viu. E talvez hoje Deus esteja te lembrando, filha, você não precisa carregar tudo sozinha. A Bíblia diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. E eu quero que você abra os seus olhos. Eu quero te dizer uma coisa. Talvez o seu cansaço não seja apenas físico. Talvez seja a sua alma pedindo descanso. E descansar não é desistir, é confiar. É permitir que Deus cuide das áreas que você tentou controlar tanto tempo. Hoje não termina apenas uma jornada. Hoje pode começar uma nova história. Uma história de cura, de reconstrução, de ressignificação, de identidade, de posicionamento. Uma história onde você deixa de apenas sobreviver e começa, finalmente, a viver aquilo que Deus preparou para você. Bem-vinda ao seu processo
de restauração. Bem-vinda ao feminino restaurado. Talvez esses 3 dias não deu para resolver tudo. Mas você não precisa continuar caminhando sozinha. Não se abandone. Continue voltando para você mesmo. O processo terapêutico, ele é para se olhar, se ver, se perceber, ressignificar, reconstruir. Fazer terapia não é para ter ausência de problemas. Não. Fazer terapia é para aprender a lidar com problemas. Não é ausência, mas é para aprender a lidar de forma saudável, de forma leve. Eu preparei esse feminino restaurado porque eu já estive nesses lugares que foi citado, de abandono de mim mesma. E eu sei como é, mas eu também sei que é possível. Sim, é possível. É possível sair deste lugar, é possível começar a se olhar, a se ver, se perceber, é possível começar a ter posicionamentos diferentes. E você não precisa continuar sozinha. Hoje a gente encerra. Eu quero te dizer que eu me sinto honrada por cada uma de vocês, por terem se permitido estar aqui, juntamente comigo, nessa caminhada de 3 dias, 3 noites. Por terem se permitido estar aqui para estar olhando para vocês mesmos. E eu sei que em cada dia, algumas de vocês foram olhando, foram se vendo, foram se ouvindo, foram se observando. E eu sei que algumas coisas já começou a mudar aí dentro. Eu tenho certeza que algumas de vocês entraram de uma forma, mas estão saindo de outra. E eu quero voltar a dizer, não precisa terminar aqui. Como eu disse, esse é o começo. Se permita, não se abandone mais. Eu vou colocar lá no grupo algo que eu estou querendo fazer, né? É algo novo para mim. Mas eu tenho sentido vontade de estar fazendo, desejo de estar fazendo. Que vai ser uma comunidade. Comunidade Feminino Restaurado. Um grupo no WhatsApp. Claro que esse grupo, ele não vai ser totalmente para interação. Não, para interagir, não. Vai ter dia específico. Você viu que o Feminino Restaurado, o grupo ficou fechado. Ele só foi aberto nos 3 dias. Para que vocês falassem, colocassem alguma coisa lá, se quisesse, se sentisse à vontade. Não por pressão, não para se expor. E dentro dessa comunidade vai ser dessa mesma maneira, porém, né, vai ter um dia específico. Vai ter um dia específico para que você compartilhe lá um pedido de oração, compartilhe lá um testemunho. E nos outros dias vai ter uma enquete para que você possa dizer qual é o tema que você quer que eu venha abordar. Eu vou colocar, por exemplo, 2 temas lá. E aí, nesses 2 temas, vocês vão votar. Qual o tema que vocês querem que eu fale? E aí eu vou marcar um dia e eu vou trazer uma live, vou fazer um ao vivo dentro do grupo. Para quê? Para que a gente possa estar trazendo um conhecimento, um entendimento. Isso não substitui terapia, tá bom? Não. Isso não substitui um tratamento.
com alguém te ajudando. Não. Mas é o começo. Dentro de um tema, dentro de uma abordagem. É o começo. Então, depois você vai lá, eu vou colocar lá. Essa comunidade, ela não vai ter custo. Eu vou disponibilizar um link, onde você vai poder distribuir para sua amiga, para aquela que você acha que ela precisa de estar nesse ambiente. Vai ter dias que vai ter uma reflexão, vai ter uma devocional, vai ter uma reflexão terapêutica. E é sobre isso. É sobre caminhar juntas. Tá? Lembrando que não substitui um tratamento terapêutico para algumas ocasiões que haja uma necessidade, que são necessárias, tá? Lembre-se, você não precisa caminhar sozinho. Eu estou aqui e eu quero agradecer a você por você ter se permitido. Eu me sinto honrada. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada uma de vocês que se permitiram, que se colocaram nesses 3 dias para estarem me ouvindo, para estarem se vendo, se percebendo. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. E se assim o Senhor nos permitir, numa outra oportunidade, estaremos juntas novamente. Beijo no coração de vocês e amo cada uma de vocês. Em nome de Jesus.